Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao curso de Lógica de Programação do Zero para Iniciantes. Eu sou a professora Cida Castelo e na aula de hoje, a aula de número 5, nós vamos ver um pouquinho sobre memória, a memória do computador, e variáveis, como que nós trabalhamos com os dados no nosso programa. Logo depois da vinheta. Dando continuidade, então, na aula, hoje nós estamos fazendo a aula número 5, vamos ver sobre variáveis e como que essas variáveis são representadas na memória do computador, como que nós trabalhamos. Antes disso, lembrando para você os nossos endereços nas redes sociais, então aqui no YouTube, o Cida Castelo, no Instagram, @CidaCastelo, e no GitHub, em breve já vamos ter material para vocês baixarem e dar uma olhadinha, e todo o material que eu for disponibilizando vai ficar no GitHub. Então, mais para frente, assim que eu começar a colocar material, eu explico para você como que vai funcionar. Lembrando, então, que nós já vimos na aula passada, na aula anterior, os tipos de dados que nós trabalhamos. Então, tipos de dados numérico, onde nós temos os números inteiros, né? O conjunto dos números inteiros e os números reais, aqueles que têm casas decimais. Os dados do tipo caractere, aqueles dados que são texto, e o tipo de dado lógico, onde a gente consegue trabalhar com os valores booleanos, verdadeiro ou falso. Nós vimos também as fases de um algoritmo, que são a entrada, processamento e saída. A entrada de dados, então a entrada ela vai receber dados, o meu algoritmo vai receber esses dados para serem processados e depois dar uma resposta, a solução do meu problema. E como que funciona então esses dados, como que nós trabalhamos? Esses dados, eles são armazenados na memória do computador. Essa memória, ela é dividida em células, e essas células são classificadas de acordo com o tipo de dados que nós acabamos de ver. Essas células, então, elas vão armazenar os dados durante a execução do programa. Eu fiz um desenho, um esqueminha, para representar a memória do computador. Eu coloquei esses quadradinhos, esses retângulos, na verdade. A parte que está em azul representam os números inteiros, e a parte que está em vermelho representam os números reais. Nós temos aqui a área da memória do computador, onde os números inteiros ficarão armazenados, e aqui a área de memória do computador, onde os números reais ficarão armazenados. Se você assistiu às aulas anteriores, eu falei para vocês que um número inteiro, ele pode ser utilizado como real, mas o real ele não pode ser utilizado como inteiro, porque esse espaço que está aqui seria a capacidade de armazenamento. Então, lá na memória do computador, para a gente armazenar um número inteiro, a célula de memória é menor do que a célula de memória para um número real. Por isso que eu não consigo colocar um número real dentro de uma célula de memória do tipo inteiro. O contrário já é possível. Então, posso pegar um número inteiro e armazenar numa célula de memória do tipo real. Então, imagine aqui cada um desses retângulos como sendo uma célula da memória do computador, e cada uma delas tem o seu tamanho de acordo com o tipo
que foi declarado ou que vai ser declarado de acordo com o tipo de dados que vai ser utilizado. Todas essas informações nós escrevemos no nosso algoritmo para depois, quando executar o nosso programa, ele com o sistema operacional é que gerenciam essa parte de memória. Para cada uma dessas células de memória, então, é atribuído um número sequencial, que é o endereço de memória, ou endereço de célula. E para cada um desses endereços, nós podemos associar um nome simbólico. Essas células de memória, elas contêm esse nome simbólico e valores armazenados, que são chamadas as nossas variáveis. Então, em uma célula de memória, nós colocamos as variáveis e quando nós trabalhamos no nosso algoritmo, escrevemos no nosso programa, nós não vamos saber o endereço de memória. Por isso que nós nomeamos as variáveis. Fazendo aqui, então, um resumo, nós temos aqui, então, cada uma dessas células. Aqui nós vamos armazenar os números do tipo inteiro, é a área de memória para números inteiros, e aqui para números reais. Eu falei que cada uma dessas células, ela possui um endereço, vou colocar esse aqui assim, e aí ela vai possuir também um valor, quando nós estivermos executando o nosso programa e fizermos a entrada de dados, esses dados serão guardados nessas células de memória. Então, por exemplo, aqui nessa célula de memória, eu vou guardar o número 2. E falei também que a gente atribui um nome. Lá no nosso programa, nós vamos atribuir um nome para essa célula, para essa variável. Então, por exemplo, aqui assim, eu vou chamar de A, lá no meu programa. Aqui nós temos os números reais, a mesma coisa, né? Ele possui aqui um endereço de memória. Nós vamos atribuir um nome no nosso programa, quando estiver escrevendo o programa. Então, por exemplo, a minha variável tipo B, e ela, tipo B não, né? A minha variável de nome B, e aí ela vai guardar um valor aqui, por exemplo, 3,5. Então, nós temos que a variável, ela tem o endereço, a memória, ela possui um endereço, e no nosso programa, nós não sabemos qual vai ser o endereço onde vai ser alocado a nossa variável, onde esses dados vão ser armazenados. E aí nós utilizamos o nome de variável. Aqui, então, nós temos o nome das variáveis. Deixa eu mudar para uma cor aqui. Esses nomes que eu coloquei aqui, esse B, esse nome, o A, eles vão servir como referência lá no nosso programa para a gente fazer a nossa programação, desenvolver os nossos algoritmos, fazer a entrada de dados. Então, a gente trabalha com essas variáveis, os tipos de variáveis, e nós vamos ver logo em breve. E depois nós vamos manipular todos esses dados por meio de variáveis. Você lembra aquela atividade, aquele exercício que nós fizemos, que eu pedi para você pegar uma folha, escrever 2 números, somar esses 2 números e a gente apresentar o resultado? Então, num programa, por exemplo, eu vou somar 2 números inteiros. Então, quero fazer a soma de 2 números inteiros. No nosso programa, nós vamos declarar as variáveis do tipo inteiro. Eu vou dar um nome para essa variável. Por exemplo, a variável de nome A, ela vai ficar armazenada nesta célula. A variável de nome B
vai ficar armazenada nesta outra célula, e o resultado eu vou guardar numa variável chamada C, a gente vai dar o nome C, e vai ficar armazenada nesta célula. Lembrando aqui é só uma representação. Quem vai gerenciar todo esse processo, a memória, aonde vai ser alocada, né? Onde vão ficar as nossas variáveis, os nossos dados, é o nosso programa com o sistema operacional. Aí, a nossa variável A vai receber como entrada de dados, ou seja, eu vou digitar o número 6. Então, ela vai receber, ela vai valer, é 6, não é 8. Deixa eu desfazer aqui. Ela vai receber o valor 6. A minha variável B, ela vai receber o valor 2. E no nosso processamento, então, aqui foram a entrada de 2 números inteiros. No processamento, nós vamos fazer assim, A mais B. E nós vamos pedir para gravar, ou seja, armazenar dentro da nossa variável C. Na computação, nós vamos colocar a variável que vai receber esse valor aqui. Então, o C, a variável C, recebe essa operação aqui, que é o A mais B. Ele vai buscar no endereço da variável A o valor que tem, que é o valor 6. No endereço da variável B, o valor é o 2. Vai somar os dois valores e vai atribuir, ou vai armazenar, vai guardar o valor dessa operação, que é o valor 8. Dessa forma que vai funcionar no nosso algoritmo. Depois nós vamos escrever esse algoritmo para declarar as variáveis, fazer a operação, o somatório das duas variáveis ou dos dois números e depois apresentar esse resultado. E aí nós precisamos tomar bastante cuidado com o tipo de declaração, né? Como que nós declaramos essas variáveis. Alguns casos requerem muita atenção. Por exemplo, eu posso ter operação com 2 números inteiros, mas o resultado dessa operação vai ser um número real. Então, eu tenho aqui a raiz quadrada de 2, o 2 é um número inteiro, mas o valor, a resposta é 1,4142 e assim por diante. A mesma coisa quando eu tenho divisão de 2 números inteiros, e aqui nós vamos ver alguns casos específicos de linguagem de programação. Quando eu tenho 5 dividido por 2, para nós, na matemática, nós temos que é 2,5. E aqui esse resultado também é R$1. Então, isso, o que acontece quando nós vamos utilizar esses tipos de dados? Dessa forma, a gente já prevendo que poderemos ter como um resultado um número real. Vou voltar lá para o desenho da memória. Por exemplo, aqui eu tenho uma variável que eu vou chamar de variável N1, que vai ter o número 5. Aqui eu vou ter uma variável que eu vou chamar de N2, número 1, número 2, né? Que eu vou chamar de 2. E eu vou querer fazer a divisão entre N1 dividido por 2, por N2, que é o nosso número ali, que é o 2, certo? Então, eu tenho 2 números inteiros aqui, mas eu sei que a resposta, vou chamar de R, pode ser o quê? Um número real. Então, quando for declarar essas variáveis,
eu vou declarar que esta variável é R, que vai receber a divisão dessas outras duas variáveis que são do tipo inteiro, numa célula, né? Nós vamos falar que é o tipo R. Então, R aqui, ela vai receber, como no caso eu tenho o 5 e o 2, vai receber o valor de 2,5, que é o valor da divisão, o que tem lá em memória. Na aula de hoje, nós vimos como manipular os dados por meio de variáveis. Espero que você tenha gostado da aula, esteja gostando do curso, deixe os seus comentários e te vejo na próxima aula. Obrigada!